Hubb ad-dunya é uma doença que abre um buraco negro no coração. Não, levanta assim a sua vítima a ser uma pessoa que não gosta de conselho, não gosta da salvação, arruinando assim a sua própria salvação através de pão do mundo, através de aquilo que vimos no nosso dia a dia nesta vida. Barakallahu fikum. Portanto, trata-se de um problema enorme, trata-se de uma doença grave. Barakallahu fikum, que alayhi salatu wassalam demonstrou. Assim sendo, o muçulmano deve viver nesta vida mundana com a zuhd, ou seja, com ascetismo. Barakallahu fikum. Viver com ascetismo. Ascetismo não seria senão você saber controlar as emoções que você tem, controlar da forma que você vive com este mundo. Não. Então, é dessa forma que, alayhi salatu wassalam, assim como os sahabas, viviam com ascetismo nessa vida, para não se deixar se levar, não se deixar perder-se através de hubb ad-dunya wa jam'u al-mal. Não. E o que nós temos que perceber é que o mundo, apesar de ser algo, não é, bonito, é um lugar cheio de beleza, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala demonstra isso em vários versículos. Mas este mundo e tudo o que tem não significa nada para Allah subhanahu wa ta'ala. O mundo e tudo que o mundo tem dos bens mundanos não significa nada. Se isso fosse algo importante, então o descrente não iria tomar pelo menos um copo de água. Se fosse que o mundo é algo de valor, o descrente, os mushriquines, idólatras, barakallahu fikum, não estariam aqui a comer o que Allah subhanahu wa ta'ala colocou. E isso disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse alayhi salatu wassalam, num dos hadiths que narrou o Imam Tirmidhi no seu sunan, o hadith é sahih, disse alayhi salatu wassalam: "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah", se fosse que este mundo tem importância ante Allah subhanahu wa ta'ala, né? Significa alguma coisa, é algo importante para Allah subhanahu wa ta'ala, pelo menos ser importante, janah ba'ubah, quer dizer, ser importante que nem uma asa de mosca. Se fosse que esse mundo é tão importante, pelo menos no tamanho de o quê? De asa de uma mosca, então ma saqa kafira minha sharbat ma'in. Então Allah não iria deixar um descrente, não iria deixar hipócritas, não iria deixar os mushriquines, aquelas pessoas que adoram outras divindades fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah não iria deixar essas pessoas pelo menos a tomar pelo menos um copo de água. Allah não iria deixar. Barakallahu fikum. Portanto, o que há além vida, o que há no Qiyamah, o que há vida após a morte, não é? É mais importante, é mais melhor que o mundo. Da forma que disse Allah subhanahu wa ta'ala: "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayru wa abqa". Não, o akhira, no dia de Qiyamah, a vida após a morte, lá no dia de Qiyamah, a vida é mais melhor que a vida mundana. É mais melhor que a vida mundana. Barakallahu fikum. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Ele vivia neste mundo, não é? Controlando as suas emoções. Não é? Vivia com ascetismo, da forma que nós falamos atrás. Ele não se deixava se levar com as mulheres, não se deixava se levar com os bens mundanos, não se deixava se levar com a beleza mundana, não se deixava se levar com a riqueza, não se deixava se levar com tudo que este mundo tem. Barakallahu fikum. Por isso, o profeta alayhi salatu wassalam, num dos hadiths que narrou Imam Tirmidhi e Ibn Majah, assim como Ahmad wa sahahahu al-Albani, disse alayhi salatu wassalam: "Ma ana fi dunya illa karakibi istadalla tahta shajaratin thumma raha wa taraka". Quer dizer, da forma que eu estou nesta vida, da forma que eu estou a viver neste mundo, equiparo, quer dizer, é igual, eu não vivo aqui senão como um viajante, alguém que está de viagem e está numa sombra, parou, está a tomar alguma coisa
está a beber alguma coisa e depois de um tempo vai deixar a sombra e vai continuar com a viagem. Então nós estamos numa viagem. Estamos a sair com Allah subhanahu wa ta'ala, onde nós fizemos pacto com Allah Jalla Jalaluhu, que depois de chegarmos nesta vida, seríamos pessoas monoteístas, que somente iríamos adorar Allah Jalla Jalaluhu, não é? E depois daqui, nós vamos deixar essa vida, não é? Vamos deixar essa vida. Vamos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, para a morte, não é? E no dia de Qiyamah, sermos ressuscitados e pararmos diante de Allah subhanahu wa ta'ala, para cada pessoa prestar as contas. Eu não sei se a minha voz está a chegar lá na ponta. A minha voz chega lá? Na beca? Ah, jazakumullah khair. Eu não consigo gritar porque falei muito hoje, wallah, Luciano. Desde de manhã estou a gritar. Então, afone mesmo. Não. Sei que é a minha obrigação gritar para todo mundo ouvir, mas não tenho como. Lá não sei. Então, alayhi salatu wassalam está a demonstrar que eu não vivo neste mundo senão como um viajante. Da forma que disse ele, viva no mundo como se fosse um estranho e não se deixar se levar com o quê? Com o mundo. Da forma que a gente fala cada vez mais, que nesta vida nós estamos aqui para viver, nós estamos aqui para vivermos nesta vida. Aqui não se vive. Se fosse que essa vida, se fosse que este mundo vive-se, nós não iríamos encontrar pelo menos nenhum espaço para colocarmos os nossos pés. Quantas pessoas que passaram, e dentre elas eram ricas, e dentre eles eram bonitos, e dentre essas pessoas eram inteligentes, e dentre elas eram pessoas mais melhores que nós, mas já foram embora. Então aqui é um lugar de passagem, não um lugar de o quê? Morada. Então aqui não se vive. Então assim sendo, você não pode se iludir, não pode se enganar, não é? Prestando muita atenção, se deixando se levar com os bens mundanos, não é? Ou você se empenhar apenas no acúmulo, né? Juntar os bens mundanos e você prejudicar o seu próprio akhirah, prejudicar o seu próprio din, prejudicar o seu próprio aqida, né? Prejudicar o seu próprio tawhid por ter esse amor, não é? E almejar este mundo de uma forma, wallahu al-musta'an, de uma forma extrema. Barakallahu fikum. E isso, amor ao mundo, é uma doença, meus irmãos, que nós notamos. Que é visível no seio de nós. No seio de nós, não é? Pessoas, todos os dias, barakallahu fikum, valorizando o mundo, né? E menosprezando e não dando Allah subhanahu wa ta'ala o seu devido direito, por causa desta doença que está plasmada lá no coração. Não. Então, por isso o profeta Salama tinha medo, ele sabia. No tempo do profeta alayhi salatu wassalam não havia tanta riqueza assim, mas havia ricos, havia riqueza daquele tempo. Mas ele sabia que depois do meu tempo chegará um tempo que haverá muita riqueza, que haverá que o mundo vai desenvolver, que não é hoje que o mundo desenvolveu bastante. Por isso ele tinha muito medo, de o mundo, de amor ao mundo e estar atrás dos bens mundanos, essa coisa vir a nos desviar. Por isso num dos hadiths sahih, disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam o seguinte: "Fawallahi, mal faqra akhsha alaykum", que eu juro por Allah, não é a pobreza que eu tenho muito medo de vos desviar, não é a pobreza que eu receio que venha a vos desviar, não é isso. "Walakin akhsha alaykum", mas o que eu tenho muito medo de vocês, de essa coisa vir vos desviar depois de eu ir embora, não é senão antubsata alaykum dunya, é de Allah subhanahu wa ta'ala abrir, estender para vós o quê? O mundo e tudo que o mundo tem. O mundo vir a desenvolver, ter muita riqueza, e vocês verem isso e empolgar-se com isso, e só vocês estarem atrás disso e não dar a Allah subhanahu wa ta'ala os seus devidos direitos. Não, disse antubsatu alaykum dunya. O que eu tenho muito medo é de Allah subhanahu wa ta'ala estender para vós o mundo, kama pusitat ala man kana qablakum, da mesmíssima forma que Allah subhanahu wa ta'ala tinha estendido para outras pessoas antes de vocês. Pessoas que passaram, que Allah subhanahu wa ta'ala tinha estendido, tinha dado o quê? O mundo, ela estendeu para eles. Então o que é que eles fizeram quando Allah subhanahu wa ta'ala estendeu aquilo?
Qual era o foco deles? Disse o profeta sallallahu: se Allah subhanahu wa ta'ala estender o mundo para vocês, não é? Existir muita riqueza em diante, o mundo ser mais bonito em diante, então depois de acontecer isso, fatanafasuha kama tanafasuha, e vocês começaram a fazer o quê? A competirem. Começaram a competirem nos bens mundanos. Aquele construiu uma casa, não sei lá, de um piso, eu vou construir, não sei lá, de 7. Aquele comprou, não sei, carro, não sei lá, essas marcas que eu não entendo, então eu vou comprar de Futi. Aquele comprou, não sei lá, motorizadas de onde, então eu vou comprar. Então vocês começarem a competir nos bens mundanos. E esta competição vai vos levar vocês a não dar a Allah subhanahu wa ta'ala o seu devido direito. Todo o vosso tempo irá girar. Será em torno de o quê? A busca dos bens mundanos. Acúmulo dos bens mundanos. Assim como todos os dias estar atrás do mundo. Então, por causa dessa o quê? Por causa desse amor que vocês irão ter, da mesmíssima forma que competiam o povo que passou atrás antes de vocês. E por último, o que é que vai acontecer? وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَيْتُمْ وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ. E com isso Allah subhanahu wa ta'ala vos amaldiçoar, Allah vos amaldiçoar, vos castigar da mesmíssima forma que foram castigados e amaldiçoados outras pessoas que estavam aqui no mundo, e ficaram obcecados com isso por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tinha estendido para eles, e acabaram essas pessoas fazendo o quê? Colocando-se no mundo de competição, e não tinham tempo. Meus irmãos, quantas pessoas hoje, no nosso tempo, que estão a competir nas casas, que estão a competir nos bens mundanos, que estão a competir atrás do mundo e não têm tempo para estudar. Essas pessoas não se dão pelo menos por dia 10 minutos para sentar e aprender o Tawhid. Não se dão pelo menos por dia, pelo menos 20 minutos para aprender o Manhaj, aprender a Sunnah, aprender a verdade. Mas todos os dias estão atrás do mundo. Quando o assunto é acúmulo de bens, quando o assunto são assuntos mundanos, eles têm todo o tempo do mundo. Mas quando se trata de Allah, quando se trata de estudar, quando se trata do Din, quando se trata de sentar, que nem sentada como estas, essas pessoas não têm tempo. Essas pessoas não têm tempo, mas eles têm tempo de competirem nos bens mundanos. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falava quando estava vivo. E na verdade nós estamos a ver. Temos muito tempo para assuntos mundanos. Mas é normal nós perguntarmos e pedirmos um irmão para ler o Surah do Ikhlas. Desconseguir. Mas se for a perguntar sobre assuntos do mundo, vai te falar, vai te abrir portas, até projetos, até muita coisa, até coisa que você nem imaginava que o irmão sabe. A pessoa tem todo o tempo do mundo, tem todo o tempo quando o assunto é mundo, quando o assunto são bens mundanos. Mas quando se trata do quê? Quando se trata de assuntos do Din, então a pessoa não faz o quê? A pessoa é fraca, a pessoa está longe. Então é isso que o amor ao mundo, amor ao acúmulo de bens, faz com que você seja uma pessoa que não dá valorização ao Din. Que você não terá tempo para assuntos do Din. Apenas você olha para o mundo e viver bem, ter uma boa casa, ter muito dinheiro, comer bem, dormir num lugar bonito, e você não se dá tempo para assuntos de Allah. O que é que você irá responder a Allah Jalla Jalaluhu no dia do juízo final? Quantas pessoas que passaram 12 anos na carteira a estudar assuntos do Din, de primeira a 12ª classe, 12 anos. Mas quando se trata de madraça, quem sentou pelo menos 3 anos para estudar? São poucas pessoas. Quem pelo menos passou pelo menos 3 anos é muito. Pelo menos alguns meses. Muito. Então, isso de nós levarmos o mundo e colocarmos sobre o nosso peito, não é? Colocarmos sobre o nosso peito e perto da nossa barriga. Não é? E considerarmos isso como se fosse, e levarmos e pegarmos como se fosse uma bola, não é? E com isso não se dar tempo para assunto de Allah subhanahu wa ta'ala é uma das coisas perigosas. E amor ao mundo leva as pessoas a se desviar da Sunnah. Muitas pessoas que estão na bid'ah, que se desviaram, é por amor ao mundo.
Amaram muito o mundo. Al-Khawarij não se desviaram, os Al-Shabaab, os extremistas e os seus semelhantes, Boko Haram em diante, senão por quê? Por amor ao acúmulo de bens mundanos. Não. Assim como outros grupos desviados, assim como a Irmandade Muçulmana, assim como nós estamos a ver na nossa... Pessoas que não falam a verdade, que não ensinam uma a Sunnah, que não ensinam uma ao Tawhid, porque estão preocupados com assuntos de dinheiro, não é? Preferem se desviar, preferem outras coisas desde que consigam o quê? O mundo, viver bem, ter boa casa. Então outras pessoas acabam vendendo o próprio din, vender o próprio din, o próprio Islã, por causa de bens mundanos. Da forma que disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele sabia que esse tempo iria chegar. Pessoas iriam vender o Islã, vender a verdade, abandonar a verdade por causa de bens mundanos. Diz alaihi salatu wassalam, num dos hadiths que narrou o Imam Muslim, o hadith de Abu Huraira, yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira. Chegará um tempo em que a pessoa irá amanhecer enquanto é crente e depois anoitecer enquanto é descrente. Ou anoitecer enquanto é crente e amanhecer enquanto é descrente, enquanto é kafir. Não é? E disse o profeta, yabi'u dinahu bi'arabin min ad-dunya, que as pessoas irão vender o din, irão vender a verdade, irão abandonar o haqq, irão abandonar a sunnah, irão abandonar o tawhid. Por causa de o quê? Amor ao mundo. Por causa de amor ao acúmulo de bens. E direto ou indiretamente acabam vendendo o Islã, acabam vendendo o imã que as pessoas tinham. E como o din é de Allah, e Allah prometeu preservar, sempre irá tirar homens para defender o din, irá tirar homens para defender a sunnah, irá tirar homens para ensinar o ummah, naam, o Islã que alayhi salatu wassalam ensinou. Mas isso demonstra, meus irmãos, que há pessoas que vendem, naam, o seu Islã. E isso não acontece por causa de o que é por causa de amar o que é acúmulo de bens mundanos. Barakallahu fikum.